Salve pessoal, bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Renato Camonte, falando diretamente aqui do Bruto Gamer. E eu vou pedir para vocês aqui, rápido, se inscreve no canal, tá pessoal? Deixa o seu like, porque os vídeos aqui eles dão um pouco de trabalho, e as pesquisas também dão um pouquinho de trabalho. Embora, como eu sou uma pessoa que já conhece bastante de jogos, às vezes as pesquisas acabam ficando um pouco fácil, né? Mas ainda assim as edições e a pesquisa das imagens fica um pouco difícil. Não se esquece de ficar até o final do vídeo, tá? Que no final do vídeo eu tenho um bônus bem legal e bem interessante para vocês, viu? Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre jogos cancelados do Super Nintendo, essa é a segunda parte, tá? A primeira parte vai aparecer aí no final do vídeo, para quem não assistiu a primeira parte, vocês podem assistir depois desse vídeo aqui. Então, pessoal, na época o que acontecia muito com jogos cancelados, tá? Eu vou dar uma breve explicação aqui de um dos motivos. É que às vezes as pessoas lançavam jogos mais ou menos ali no final da carreira dos consoles. E aí quando viam um console novo, as pessoas esqueciam esse console passado e aderiam ao novo console, né? Jogos assim, às vezes que a gente considera que foram jogos injustiçados. Esse é um dos motivos. Às vezes tinha um jogo muito bom ali, do Super Nintendo, por exemplo. E como estava mais ou menos no final da carreira e eles não imaginavam que em seguida já iam lançar um PlayStation 1... E aí bem na época do PlayStation 1 bombava e aqueles jogos bons acabavam perdendo a fama e sendo deixados de lado, mesmo sendo ótimos jogos. Claro que depois de anos, né, nessa nossa época, aqui nessa nossa era, esses jogos vieram à tona e começaram a fazer sucesso depois de tipo 2 décadas. E hoje, como eu disse pra vocês, eu vou falar sobre os jogos cancelados de Super Nintendo. Essa parte 2 aqui, esses jogos que eu vou dizer pra vocês aqui são os últimos jogos que é do meu conhecimento. Não sei se tem mais algum, se tiver depois eu faço um outro vídeo, tá? Mostrando pra vocês jogos bons, tá? Não é jogo badarosca não, é jogo que era pra ser bom e infelizmente foi cancelado. Porém, alguns que foram cancelados tiveram continuidades, né? E nos consoles das próximas gerações, geralmente para não correr o risco de acontecer o que eu acabei de falar, né? Do jogo acabar sendo esquecido, tá? Sem enrolação, tá pessoal? Agora que você já se inscreveu, já deixou o seu like, vamos aí pro primeiro jogo cancelado aí do Super Nintendo. E o primeiro jogo cancelado, pessoal, foi o Star Fox 2, tá? A primeira versão fez um sucesso tão grande que uma segunda versão foi bastante pedida. Foi elaborada, mas foi canceladamente cancelada. E acabou passando para o console de nova geração, como eu tinha explicado para vocês. A Nintendo achou que ficou meio ultrapassado comparado com os jogos em 3D para estrear no Super Nintendo. Mesmo assim, grandes partes e suas características foram usadas no Star Fox 64, né? Alguns elementos que foram usados no Star Fox 2, que era para ser para o Super Nintendo, na época que foi cancelado, eles reutilizaram no Star Fox 64. O título estava quase finalizado e programado para ser lançado em meados de 95, porém foi cancelado por temores de ser graficamente inferior que os outros consoles de 32 bits dos seus competidores, que são os consoles da próxima geração, da geração seguinte, né pessoal? Pelas décadas seguintes, diversas imagens da ROM do título vazaram na internet. Star Fox 2 foi finalmente lançado em 2017 como parte do Super NES Classic Edition, né pessoal? Que é aquela edição lá que é o Super Nintendo, que tem vários jogos na memória. E aí fizeram o lançamento desse Star Fox 2 nesse console. Hoje é possível você encontrar ROM e jogar em emulador no seu PC, sem problema, tá pessoal? Star Fox, tem muita gente que é fã, que gosta. Eu não sou muito fã, tá? Mas não deixa de ser um jogo bom. É um jogo bom. Eu não gosto muito porque não faz mesmo meu tipo. Eu não sou muito fã de jogo de nave, tá? Então agora, pessoal, sem enrolação, eu já falei demais, foi muito prolixo aqui, né? Vamos para o próximo jogo. The mighty Rigel. Undefeated through countless galaxies, I have come seeking challenge. O próximo jogo, pessoal, é o FX Fighter. Seria um jogo de luta que seria produzido e feito pela Super FX junto com a Argonaut Software, que também foi a desenvolvedora. Mas com a chegada dos consoles de 32 bits, os produtores acreditavam que o jogo seria meio ignorado pelas pessoas que iriam preferir os consoles novos do que os antigos. Os novos estavam mostrando um poder imenso de produção de gráficos poligonais
Então, eles não quiseram arriscar o lançamento do jogo, e aí acabaram cancelando. O jogo apresentava 8 personagens diferentes, 8 arenas, cutscenes tipo cinema, né? Bem cinematográfica, e 40 ataques por cada lutador. O jogador seleciona um personagem para enfrentar 8 dos melhores lutadores do universo, com o prêmio sendo a arma mais poderosa do universo. Esse jogo, pessoal, eu acho que não tem ROM pro SNES, mas ele foi lançado para o MS-DOS. Eu acho que foi a única plataforma para qual ele foi lançado, foi para o MS-DOS, que se eu não me engano é um PC, né? Eu não sou tão conhecedor infinito assim dos games retrôs, tá? Só conheço mais os consoles mais famosos mesmo. Mas o jogo parece legal, ele tem aquela premissa de lutadores virtuais e tal. Tinha até uma pegada assim nos anos 90, que tinha uns filmes assim sobre coisas virtuais, ambiente virtual, lutadores virtuais. Tava meio que na moda essa época aí, lançaram esse jogo. Esse jogo me parece ser bom, tá? Pelas gameplay que eu vi aí, que eu tô até deixando rodar aí. Esse jogo não parecia ser ruim não, pro Super Nintendo ia ficar da hora, ia ficar um jogo bom, mas que provavelmente ia ser esquecido, né, pessoal, pelo motivo que eu já tinha dito, e provavelmente só ia voltar a fazer sucesso nos anos de agora, né, que os jogos retrôs aí tomaram força. Agora, pessoal, vamos pro próximo jogo. O próximo jogo, pessoal, é o Dream, desenvolvido pela Rare, o RPG cancelado do Super Nintendo Dream, que seria lançado após Donkey Kong Country. Até o próprio estúdio na época mencionou que o projeto era ambicioso demais pro Super Nintendo, mas isso não foi bem o motivo do cancelamento, não foi bem o motivo real do cancelamento. Assim como vários outros jogos, a chegada do Nintendo 64 fez com que as empresas abandonassem alguns projetos que estavam quase prontos para começar tudo do zero para o novo console. O projeto Dream foi o nome dado a um RPG que foi cancelado lá na época, né? Que seria o Dream Land of Giants, né? Que seria o Dream Ilha dos Gigantes, que acabou servindo de base para um jogo lançado em 98, né? Pro 64. Ele foi desenvolvido pela Rare, inicialmente era para ser lançado para o Super Nintendo e depois para o Nintendo 64. A história seguia um menino chamado Edson, que se envolvia com problemas com piratas. A versão do Dream para SNES usava uma perspectiva isométrica e tinha um tema de conto de fadas. Quando o próprio projeto foi transferido para o 64, ele se tornou um RPG 3D mais complexo com a maior ênfase no tema pirata. Eventualmente, Dream foi simplificado para um jogo de plataforma linear, parecido com o Donkey Kong, né? Estrelando Banjo, o urso, que se tornou protagonista de Banjo-Kazooie. Esse jogo do Dream, ele deu origem, né, ao Banjo-Kazooie que a gente conhece hoje, que é um dos jogos mais famosos aí do 64. Próximo jogo. Próximo jogo, pessoal, pasmem, é o 007 GoldenEye. Vocês conhecem aí pro 64, era para ter sido lançado pro Super Nintendo. O tão famoso jogo de tiro que ficou super conhecido no 64 seria na verdade lançado primeiro pro Super Nintendo, sugerido como um jogo de plataforma 2D. Mas o diretor resolveu fazer um jogo de tiro em 3D, transferindo o projeto para o 64, como ocorreu com muitos jogos na época. E por isso eles migraram toda essa ideia para o novo console. Quem diria que esse jogo tão famoso aí do 64, todo mundo jogou e todo mundo na época amava esse jogo, né? Eu não sou muito fã do 64, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Mas se tem um jogo que eu gostava bastante de jogar era esse 007. Principalmente aquele modo cooperativo, né? Era bastante divertido, tá? E tem outro jogo também do 64 que eu gosto bastante, que é o Darkness. Só que aí deixa pra outro vídeo aí, esse assunto aí, tá, pessoal? E, pessoal, pra quem ficou até o final, tem bônus, tá? Vou falar de um jogo aqui que eu gosto, tá? Que eu joguei. A ROM tá disponível na internet, tá? Só pra emulador mesmo. O último jogo, pessoal, é o The Shadow. The Shadow é um jogo baseado no filme de 1994 com o mesmo nome.
foi planejado para o lançamento no Super Nintendo, ao lado de outros sistemas, né, de outros consoles, mas foi cancelado. A jogabilidade é semelhante a jogos de beat'em up mesmo, Final Fight, Double Dragon, onde o jogador controla The Shadow através de vários níveis, incluindo ruas, museus, carnavais e laboratórios, lutando contra vários inimigos, como bandidos, Mongol Warriors, cientistas, seguranças e marinheiros. O jogo tem duas barras. Uma é a barra de vida e a outra é a barra que permite ao jogador realizar ataques especiais, invisibilidade, velocidade de corrida e um escudo protetor. Os níveis regulares do jogo, né, o briga de rua, também incluem uma seção para jogo de armas, onde o jogador é capaz de atirar em inimigos. É tipo Justiceiro, quem já jogou no Mega Drive ou quem já jogou na máquina mesmo, tem algumas partes ali que é só tiro. Você sai da porrada, vai só pro tiro. Ele também contém um estágio de condução onde The Shadow luta contra mongóis em motos. E pessoal, de todos esses jogos aí que eu mostrei pra vocês, esse último aí é um jogo que eu vou falar pra vocês que eu joguei e gostei bastante, tá? Cheguei até a completar, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Mas tem um CD do PlayStation 2 que tem esse jogo aí, ó. Talvez eu esteja viajando, não sei. Eu sei que eu zerei ele mesmo no emulador do PC, tá? Cheguei até o fim, gostei bastante. Achei muito louco esse jogo, tá, pessoal? Ele é bem divertido. Descobri que tem um filme, eu não sabia que tinha um filme. Eu vou assistir o filme, tá? Eu descobri que tem um filme quando eu tava fazendo esse vídeo aqui, tá? Eu vou pesquisar esse filme que eu tô muito interessado em assistir porque eu gosto muito dessa temática de anti-heróis. Filme de anti-herói meio underground, tá? Tem um filme que eu esqueci o nome que eu acho muito bom. Tem um jogo também pro Nintendinho desse filme, que é um cara que sofre um acidente no laboratório. Eu não esqueci o nome do filme agora, cara. Bom, enfim, se eu achar, eu vou deixar ele passando aí, ele na tela, tá? É uns filmes aí meio que não são meio underground, não é muita pessoa que conhece, tá? Tanto que esse filme eu não conhecia. E eu achei esse jogo tão legal, que se eu achar a ROM dele, eu vou ver se eu encontro, tá? Se eu encontrar, eu vou deixar aí no primeiro comentário pra você jogar no PC de vocês vão ver que eu não tô mentindo. Vocês vão joga o jogo inteiro aí, tenta finalizar e depois me diz o que vocês acharam, tá? E é isso, pessoal. O vídeo acabou, tá? Mas a nossa conversa continua aí no campo dos comentários. Então não se esqueça de puxar assunto aí embaixo. Se inscreva no canal e deixa seu like. Até mais e fiquem com Deus.